Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa, você já passou aí por alguma situação em que você perdeu o chão? Já se sentiu assim? Uma situação que chegou aí na sua vida, se apresentou e você ficou assim, sem saber o que fazer, para onde ir. Eu estava me lembrando hoje, enquanto eu meditava no texto, de um amigo meu. Ele trabalhava com um pai em um comércio, e eu geralmente ia a esse comércio, e lá nós nos conhecemos. Ele era uma pessoa assim, sempre muito alegre, atendia muito bem as pessoas, mas nós nos aproximamos mais, né? A amizade ela foi mais solidificada quando eu percebi a tristeza dele e aí ele começou, né, a conversar sobre o que estava acontecendo lá com ele. Ele havia rompido, né, um noivado de muitos anos. Problemas, né, erros aconteceram e aquele noivado aí se desfez e foi muito doloroso. Eu acompanhei, nós nos estreitamos a amizade nesse período e eu acompanhei e foi muito difícil, muito difícil mesmo para ele naquele momento. Eu ia ao mercado, eu ia ao comércio, né, fazer compras e geralmente quando isso, né, ocorria, eu demorava a sair, ele conversando e eu ouvindo, animando. Mas passou. Ele casou, construiu família, ele montou o próprio negócio, né? Ele trabalhava com o pai nesse período, quando eu conheci e eu acompanhei essa trajetória, né, dele começar o próprio negócio, dele ampliar o negócio, o comércio dele, a chegada do casou-se, a chegada do filho. Mas um belo dia, que não foi belo, na verdade, né? Um dia o comércio dele faliu. Ele já havia ampliado, ele já tinha filiais e o comércio, o negócio dele faliu. E foi aí um outro momento terrível, muito ruim. Foi um momento assim de muita angústia. Ele foi à falência, ele perdeu tudo. E agora já com uma família constituída. Mas eu digo a você que desses dois momentos, né, que eu presenciei, que eu testemunhei, que eu acompanhei, esse segundo momento, né, o da falência, né, o de perder tudo, esse segundo momento foi diferente na vida dele. Porque nesse segundo momento, ele já tinha no coração o Senhor, a palavra do Senhor. E isso fez toda a diferença nessa história. Ele continuou alegre, ele continuou lutando e com esperança. Deixa-me dizer para você uma coisa nessa noite. As situações que passamos na vida, as situações difíceis, as crises,
as lutas, as guerras que enfrentamos, são oportunidades que nós temos de crescer mais, de experimentarmos mais de Deus, quando de fato estamos com Ele. Eu queria ler com vocês nesta noite um texto que fala aí de uma crise tremenda, né? De um problema tremendo que uma mulher e seu filho, que eles enfrentaram. Mas também mostra como o Senhor pode agir e mudar a história e dar outra direção. Acompanha comigo. Eu vou estar fazendo a leitura de Gênesis, capítulo 21. Eu vou estar lendo a partir do verso 10. Que nos diz assim. Aliás, eu vou ler a partir do verso 9, que nos diz assim. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando, errante, pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto. E, afastando-se, foi sentar defronte, à distância de um tiro do arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do seu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Esse é um texto que você já deve ter ouvido, né? É o texto aí quando Sara, né, tem o seu filho, né? Ele cresce um pouquinho e ela percebe Ismael aí caçoando de Isaque. Quando você se depara com o texto, você tem aí o pedido de Sara. Sara diz, olha, eu não quero o seu filho,
nem essa escrava aqui em casa. Manda embora. Agar estava ali, na casa de Abraão. Tinha um filho do seu senhor. E um momento, Agar perdeu o chão. Ela era escrava, mas era mãe de um filho de Abraão. Então, ela se sentia ali segura. Até que um dia, Abraão a manda embora. O pedido de Sara rejeita o seu filho. Rejeita o seu filho, mande-o embora. Faltou aqui, Agar sentiu a falta de apoio. Abraão não apoiou o filho, e muito menos ela, uma escrava. Qual o sentimento aqui que Agar deve ter sentido? Certamente um sentimento de injustiça. E por quê? Agar era de fato uma escrava, mas ela não fez planos aí de ter um filho do seu senhor. Sara tem aí uma ideia, pensa em algo e arrasta Agar para esse plano, para aquela história. Ela, como escrava, fez aquilo que lhe foi pedido, que lhe foi ordenado. E aí ela gera um filho do seu senhor. E é nesse momento que ela começa a sonhar, que ela começa aí a ter esperança, né? Minha vida deve estar tomando um rumo aqui, talvez vai ficar mais estabilizada, uma segurança. Mas parece que nesse momento aí ela perde o chão. O sentimento aqui de ver o seu filho rejeitado, de se sentir rejeitada, de se sentir jogada fora. Esse sentimento de desprezo é terrível. Ela foi útil em algum momento, mas agora ela perdeu a utilidade. É um momento terrível na vida dessa mulher. É um momento terrível na vida do seu filho. Sara pede: manda o seu filho embora, despeça-o, rejeite seu filho. Mas talvez pior do que a ação, o pedido de Sara, aos olhos de Agar e de Ismael, a ação de Abraão doeu ainda mais. Se faltou apoio, se faltou aí compreensão, em Abraão, aos olhos deles, faltou proteção. Abraão apoiou aqui a Sara e rejeitou o seu filho. Você viu aí pela leitura do texto que ele se levanta de madrugada. Ele se levanta de madrugada.
Ele se levanta de madrugada e coloca aí um toma-pão e um odre de água. Coloca nas costas de Agar e despede-os. Manda Agar e o menino embora. Tudo bem, você sabe, né? Nós ouvimos isso na leitura do texto, que ele faz isso porque Deus diz que ele deveria fazer isso e ele obedece. Mas para Agar e Ismael ficou apenas aquele sentimento de rejeição. O pagamento aí que Agar recebe por ter tido um filho do seu senhor, por obedecer a sua senhora, né? Ela obedece a sua senhora, ela gera um filho para o seu senhor, e o pagamento que ela recebe aí no final das contas é de madrugada, é bem cedo, ser mandada embora com pão e água. Da noite, né? Da noite para o dia. O mundo de Agar e de Ismael ruiu. É muita ingratidão, é muita falta de compreensão. É muito difícil passar por uma situação dessa. Faltou apoio, faltou proteção. E diz o texto que para Agar faltou ainda direção. Você viu pela leitura do texto que ela vai andar errante pelo caminho. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Então o texto vai dizer que ela foi errante, ou seja, ela não tinha direção. Ela não sabia aí o que fazer, para onde ir. A quem socorrer? A quem pedir socorro? A quem pedir socorro? Por quem ser socorrida? Você imaginou o que deve ter passado no coração dessa mulher? Os pensamentos. Você já pensou aí o que esse rapaz sentiu? Antes do nascimento de Isaac, ele era o senhorzinho. Era o filho do patrão. E de repente uma criança nasce. E ele perde tudo, inclusive o pai. Isso deve ter sido muito doloroso. Eles ficaram realmente sem chão, sem direção. Mas você já deve ter ouvido a expressão, né, de que aquilo que está ruim ainda pode piorar? Pois é. Agar e Ismael, eles vão experimentar isso. Faltou comida, faltou água. E eles estavam no deserto. Então aquilo que já estava ruim, aquilo que já estava difícil, piorou. Acabou a comida, acabou o pão e a água. Eles estavam andando no deserto. Sol forte. A água acaba.
E você começa a sentir, né? O seu corpo começa a sentir a necessidade e começa a dar sinais da falta da água. As forças vão terminando, vão acabando. Faltou o apoio, faltou a proteção, faltou a direção, faltou a comida, faltou a água. E é nesse momento que na vida de Agar faltou a esperança. Faltou a esperança. Os sonhos de Agar morreram. Aquela realidade dura atingiu essa família em cheio. Atingiu em cheio. Porque ela pensa nesse momento, acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. A única coisa que eu não quero nesse momento é ver o meu filho morrer. Então eu vou colocá-lo aqui. Ele vai morrer sem que os meus olhos vejam. Basta. Chega. Não tenho mais como, não suporto mais. É muita dor. Como viver uma situação como essa? Ela fugiu, ela saiu, né? Ela foi mandada embora pelo pai do seu filho. Saiu aí só com essa provisão aí, água e pão. E agora, nesse deserto, o meu filho vai morrer. E eu vou segui-lo. Diz o texto que ela senta de frente para ele, levanta a voz e começa a chorar. Foi o que restou a ela, o choro. Mas é nesse momento que ela ouve a voz do anjo de Deus, que a chama pelo nome. O anjo de Deus a chama pelo nome e diz: Agar, o que você tem? Não tenha medo, Agar, porque Deus ouviu a voz do menino. Aquele menino, filho de Abraão, o amigo de Deus. Aquilo que Agar não sabia. O coração de Abraão despediu pesaroso, mas despediu com base na promessa de Deus que cuidaria dele, cuidaria do filho de Abraão, que faria do filho dele uma nação também. Abraão despede crendo nisso. E agora, Deus revela a Agar que daquele menino, o Senhor diz: eu cuido. Eu cuido. Deus ouviu a voz do menino. Então, olha, levanta-te. Levanta o rapaz. Segura-o pela mão. A promessa que Deus diz, né, a Abraão, que ele não se preocupasse, Deus agora diz a Agar, a mãe do menino: eu farei dele um grande povo. Então, não havia mais portas, não havia mais esperança. Deus mostra a ele um poço de água.
ela poderia saciar aí a sua sede, a dela e a do menino, e continuar a caminhada sob a direção de Deus. Quando eu meditava nesse texto, eu me lembrava de um hino, Não Ceda, eu conheci na voz de Rose Nascimento, que diz assim: quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será muito feliz. Faltou tudo ali na história de Agar, não é verdade? Mas ela descobriu, redescobriu a esperança. A esperança em Cristo Jesus. A gente está aí na campanha, né? Jesus Cristo, a única esperança. Então, olha, há esperança em Jesus. As portas, elas podem estar todas fechadas. Você pode estar acumulando aí, né? Uma lista de falta. Falta isso, falta aquilo, né? Como H. Faltou compreensão, faltou apoio, faltou direção, faltou o alimento. E quando ela pensou que era o fim, faltou a esperança. Mas o Deus, Jesus, que é a esperança, enviou o anjo para dizer: olha, não é o fim, porque eu estou cuidando da vida desse rapaz. Cuidarei de vocês. Levante-se, a água bem aí à frente. E eu farei desse rapaz uma grande nação. Mesmo que a situação esteja aqui, dessa forma, mesmo que aos seus olhos não exista mais o que fazer, a esperança está esvaindo, escorrendo pelas suas mãos. Volte os seus olhos para Cristo, para o Senhor, porque há esperança. Ele tem as chaves na mão e pode determinar algo novo, diferente para você. Então, se aos seus olhos as portas estão fechadas, confia, olhe para o alto. Certamente
Ele vai mostrar um caminho para que você siga. Não ceda, então. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele fortaleça os seus passos. Mesmo quando você sentir que não tem chão para pisar, né? Quando o chão lhe for tirado, olhe para o alto. É de lá que vem a esperança. É de lá que vem o nosso socorro. Deus abençoe a sua vida. Grande abraço e até a próxima.